consenso no panorama internacional para que estes dois pilares pudessem ter algum equilíbrio. E, portanto, começámos a ter os outsiders, os países outsiders do sistema, nomeadamente os Estados Unidos, na sua política menos multilateral e mais unilateral, querer, portanto, não avançar, não dar contributo, não dar impulso para que este processo avançasse, e começámos a ter depois reações do sistema financeiro que quer ficar fora, porque se entende, o sistema financeiro acha sempre que é especial e acha sempre que tem que ficar fora das regras gerais. Não estou aqui para julgar, estou só aqui para constatar. E, portanto, esta abordagem dos dois pilares, que eu às vezes costumo brincar com aquele livro do Ken Follett, dos Pilares da Terra, que eu costumo dizer que isto era um projeto muito ambicioso, construir os pilares do sistema fiscal internacional. E, portanto, estes dois pilares, neste momento, estão assim uma espécie de, para já nem são pilares, não é? Aquilo está tudo muito tremido, e, portanto, vamos ver em que ponto é que isto está. Portanto, isto para dizer que há um grande movimento, a fazer um grande movimento, que teve um impulso que subitamente, mas que eu já esperava que viesse a ter, portanto, aqui uma desaceleração. E, portanto, aquilo que temos neste momento como certo é o BEPS. Portanto, é o BEPS que vamos aqui falar um bocadinho melhor. E as ações do BEPS, não vamos aqui obviamente correr as 15 ações do BEPS, eu queria focar-me sobretudo na convenção multilateral, porque me parece que se calhar em termos de novidade acaba por ser, se calhar para os participantes, a parte mais relevante, mas portanto as 15 ações do BEPS têm também, tinham como desígnio a construção de um instrumento multilateral que, sem substituir as convenções bilaterais, que depois o Dr. José Carlos Abreu vai falar, que sem substituir essas convenções acabasse por, de uma forma multilateral, portanto com uma negociação prévia, que introduzisse aqui um elemento dinâmico na negociação ou na renegociação de convenções que permitisse às partes, trabalhando sobre a base bilateral que têm, introduzir modificações a determinados artigos das suas convenções bilaterais que visassem, por um lado, combater os abusos, nomeadamente as questões de abuso de convenções, introduzir critérios designados do Principal Purpose Test, portanto do teste do benefício principal, ou seja, perceber, introduzir nas convenções regras que permitissem aos Estados endereçar a utilização abusiva de convenções e depois estabelecer também regras em matéria de determinados tipos de rendimentos que permitissem também, na prática, criar, portanto, novas regras de repartição das competências em relação a determinados items do rendimento. Portanto, é isto que estamos a falar, portanto, esta ação do BEPS conseguiu, de facto, por um lado, que esse instrumento multilateral fosse negociado, portanto foi um grande passo, porque veio também demonstrar que é possível que haja negociações, ainda que difíceis, multilaterais, e portanto, apesar da convenção multilateral de facto ter uma adesão que não, portanto os países simplesmente podem optar por aderir bilateralmente ou não aderir. O que quer dizer com isto, por exemplo, é que um determinado país pode decidir aderir à Convenção Multilateral com Portugal e pode decidir não aderir, por exemplo, em relação à Espanha. Portanto, a negociação continua a ser bilateral, mas num quadro multilateral.
E, portanto, no fundo, isto também é novo, portanto, esta forma de endereçar a negociação de acordos de dupla tributação desta forma multilateral, sem, como digo, eliminar a base, mas trabalhar sobre a base e, portanto, reforçar a capacidade das convenções atingirem as situações abusivas, desde que haja acordo, portanto o chamado matching, entre os dois Estados contratantes. Agora, eu parece-me, e esse é um dos tópicos que o Dr. Abílio referiu, que não sou só eu a dizê-lo, é uma constatação de outras pessoas que têm pensado sobre isto, que o instrumento multilateral, a convenção multilateral, acaba por ser ela própria estar em teste, ou seja, não podemos dizer que pelo facto de ter sido negociada e pelo facto de já estar em vigor na maior parte dos casos dos países, dos Estados contratantes, de já estar em vigor, não podemos dizer que a sua aplicação bilateral seja um sucesso. Isto porque, por um lado, e como eu disse, no fundo, a convenção multilateral, ela não vai alterar as regras do jogo em termos conceptuais, ou seja, as convenções multilaterais, as convenções continuam a ser bilaterais, continuam a ser negociadas bilateralmente, dependem de opções negociadas bilateralmente, ainda que num quadro de escolhas multilateral. O problema é esse, é que o quadro de escolhas multilateral é muito grande e, portanto, os Estados acabam por ter ali ao seu dispor um elevado conjunto de opções que podem fazer e que podem ser opções que vão mais no sentido de obviar os abusos ou um bocadinho menos. Portanto, graus menores de limitação dos abusos das convenções. E, portanto, como depois ambos os Estados têm que estar de acordo nas opções para que, na prática, a alteração se aplique, porque se os Estados não fizerem o tal match, que é feito de artigo a artigo, norma a norma, não se aplica a norma que resulta da Convenção Multilateral. Portanto, no fundo, explicando isto, eu acho que isto é quase como uma matriosca. Nós temos uma matriosca que é composta, começa pela Convenção Bilateral, clássica, que conhecemos, à qual adicionamos um pacote de opções genérico, depois desse genérico no sentido de que está ao dispor, portanto é um leque de opções. E depois cada Estado vai fazer a escolha das opções. Portanto, é um terceiro nível. E depois há um quarto nível em que eles têm que se encontrar, têm que casar as opções para que esse encontro de opções produza efeitos. E só depois destes níveis todos é que nós podemos aplicar efetivamente a norma revista à Convenção Bilateral em conformidade com a Convenção Multilateral. Portanto, isto parece um pouco complexo, é complexo, há muitas opções, não é propriamente uma escolha muito simples, há Estados que são, portanto, do exemplo clássico dos Estados Unidos, que nem sequer entra neste processo. Depois há Estados como o Brasil, portanto, como o Brasil, que também enfim, tem bastantes dificuldades em reconhecer as opções da Convenção Multilateral. É claro que, portanto, tudo isto, quando estamos a falar em fazer um encontro de vontades entre duas partes, a partir de um leque de opções que foi definido multilateralmente e em que a escolha só produz efeitos quando ambas as partes se encontram artigo a artigo, portanto, isto é extremamente desafiante. Por isso, é verdade que temos ali um instrumento muito poderoso e tecnicamente muito bom,
mas cujo sucesso está dependente destas fragilidades. E com isto eu penso que as pessoas já ficarão pelo menos com uma ideia do que é isto da Convenção Multilateral, dos desafios que ela pressupõe e como é difícil no fundo implementar estes pontos, alguns dos pontos da ação do BEPS. Por outro lado também temos a assinalar que é verdade que há aqui um aspecto positivo, que é países que não pertencem à OCDE têm vindo a aderir à Convenção Multilateral, porque a Convenção Multilateral nasce do projeto BEPS, que nasce dentro da OCDE, mas está aberta a participantes não OCDE. E, portanto, muitos países, para estarem alinhados com as melhores práticas internacionais, acabam por aderir à Convenção Multilateral e fazer uso da mesma nas suas negociações bilaterais. Portanto, há aqui, de facto, alguma convergência de alguns Estados não OCDE, que é positiva, mas do meu ponto de vista não é suficiente para atingirmos de facto aqui um patamar um patamar de acordo internacional que permita estar alinhado nesta tal desejada repartição equitativa das fatias do bolo ou do queijo, como lhe queiramos chamar. Não sei se, entretanto, o nosso outro participante já... O nosso outro orador ainda não. Eu acho que ele entrou aqui ao de leve e depois saiu. Mas vamos aproveitar, ele está com dificuldades de ligação, mas penso que a temática é muito interessante e vamos continuar, vamos aproveitar o tempo que temos. Se porventura ele tiver dificuldade em entrar... muito bem. Esperemos que aproveitar o nosso tempo. Eu, se me permite, para tornarmos isto um bocadinho mais interativo... Era isso que eu também queria, que era para não estar aqui só eu a falar. Exatamente. Aquelas pessoas todas que nos estão a ver e a ouvir e que vão ter que aplicar isto na prática, particularmente a questão da Convenção Multilateral, neste momento não acha que estão a pensar que isto vai ser ainda mais complicado do que já é? Isto é, o pensamento que eu sinto é um bocado este, nós até agora tínhamos uma convenção bilateral, não é, entre determinado país, isto é, se eu tinha um negócio entre um sujeito passivo português e espanhol, eu ia à convenção e localizava, e agora isso já pode não vir a ser suficiente, eu posso ter que subir para outro instrumento que é a Convenção Multilateral. Não acha que a primeira análise, os nossos técnicos todos, os consultores e os contabilistas certificados vão achar que isto vai ser uma complicação adicional? Acho, e já fizemos aqui essa experiência precisamente ao nível formativo de alguns contabilistas para precisamente testar essa facilidade ou dificuldade na abordagem. E a prova é de que há essa dificuldade porque, por um lado, essa dificuldade é agravada pelo facto de Portugal também não estar a ajudar e a fazer aquilo que a maioria dos países estão a fazer, que é a publicar versões que resultam da modificação das convenções bilaterais, tal qual são impactadas pela Convenção Multilateral, o que obriga, de facto, a um exercício de análise extremamente complexo. E é verdade que, se calhar, nas operações do dia-a-dia, de compra e venda de bens e serviços, isso não impacta muito, mas quando falamos de mais-valias, quando falamos de situações de pagamentos através de terceiros, de intermediários, em que não conseguimos identificar o beneficiário efetivo da transação, quando falamos de operações em que se pretende, no fundo, identificar se há aqui pessoas a utilizar abusivamente a residência fiscal em Portugal para obter benefícios fiscais por essa via, aí eu acho que o patamar de análise para todos nós deixa de ser aquele que conhecíamos, de facto, e passa a ser muito mais substantivo. Portanto, no fundo, o que a Convenção Multilateral nos exige é que, para além da análise
das implicações ao nível no fundo, das competências tributárias de cada Estado em relação a rendimentos, que nós passemos a olhar substantivamente para o propósito das transações e para o propósito com que as entidades atuam, como residentes ou não residentes, em cada transação, porque isso, de facto, é que é o grande desafio, ou seja, é algo que vamos ter que interiorizar, até porque estas situações em Portugal não têm tido, se calhar, uma projeção pública tão grande como, por exemplo, em Espanha, mas em Espanha, enfim, e no mundo do desporto, todos sabemos que tem havido imensos escândalos fiscais com abusos de residência fiscal, e, portanto, por exemplo, a Convenção Multilateral, quando haja o tal encontro de vontades, o tal matching, permite endereçar precisamente este abuso da residência num determinado Estado, e que é algo que uma convenção bilateral, na maioria dos casos, pelo menos a maioria das convenções que não tinham cláusulas anti-abuso, ou em relação às cláusulas anti-abuso dos tratados se colocava algumas dificuldades na sua interpretação, na interação com a lei interna, portanto, que isto vem resolver. Portanto, no fundo, vem-nos trazer a todos os intérpretes uma responsabilidade maior na aplicação das convenções, indo à substância das situações, quer quanto à situação pessoal, portanto, em termos de residência dos sujeitos passivos, quer quanto ao propósito da obtenção dos rendimentos no âmbito das relações bilaterais. Ou seja, o que a doutora Anabela acaba de sugerir é um desafio ao legislador, que é uma espécie de convenções bilaterais comentadas. Exatamente, e que muitos países têm feito. Já o estão a fazer. E Portugal não o está a fazer. Ora bem, isto... Ainda. Pois. Vamos esperar que sim. Uma das coisas que disse leva-me aqui a outra questão que me faz... sobre a qual tenho refletido um bocadinho também nestas coisas, e que é esta. Os países vão sempre competir entre si, no sentido de captar contribuintes, não é? Aliás, e a questão do abuso de residência fiscal, diria até que é mais visível, provavelmente, nas pessoas singulares do que nas pessoas coletivas, embora o conceito de estabelecimento estável possa evoluir, e aliás temos inclusivamente algumas alterações no Orçamento de 2021, no caso português, e efetivamente o conceito de estabelecimento estável venha a ser mais aperfeiçoado no caso das pessoas coletivas, onde é mais fácil legislar do que no caso de uma pessoa singular. Aliás, nós constatamos com imensa frequência que muitas pessoas singulares são residentes em mais que um território, o que é completamente incompreensível. Mas os Estados vão sempre entrar em concorrência, não é? Porque vão querer captar contribuintes. Será que os próprios Estados não vão ter vontade de contornar estes acordos multilaterais, dizendo eu preciso de captar sujeitos passivos e no futuro não vamos assistir a mais situações como aquelas que a Finlândia fez com Portugal? Ou seja, vocês estão a captar residentes não habituais e estão a atribuir um conjunto de benefícios e eu não quero, vou derrogar a convenção. Sim, é por isso que eu dizia que duvido do sucesso da Convenção Multilateral, no sentido que ela parece um bom ponto de partida, mas na prática ela deixa uma flexibilidade de escolhas, um leque de escolhas tão vasto, e depois a necessidade de haver o tal matching faz com que, em muitos casos, exceto em casos ostensivos, de facto, que os Estados possam querer sempre estar de acordo. Por outro lado, aquilo que a doutora Bíblia disse, e muito bem, é aquilo que se manifesta nas dificuldades do processo GLOBE, que é o passo a seguir do BEPS, portanto que a OCDE estava a conduzir, do meu ponto de vista, com demasiado entusiasmo, e que veio o verniz a estalar, não é? Porque a necessidade, eu chamo de uma necessidade de competição, de concorrência fiscal, acaba por falar mais alto do que a necessidade de uma convergência
Portanto, muitas das vezes, quer dizer, isto é muito bonito dizer que todos têm que pagar a sua parte, não é? Mas a verdade é que vai haver sempre um incentivo para que haja um Estado que capte aqueles que não querem pagar, não é? Portanto, há de sempre haver estes Estados outsiders. É verdade que, como eu disse, o alinhamento de países não OCDE com o projeto BEPS revela uma vontade. Agora, é uma vontade que pode ou não ser materializada. Há esta percepção global da necessidade de uma maior aproximação. Mas a aproximação, e então vamos ver o que é que vai sair deste momento que estamos a viver, deste momento histórico, porque eu acho que provavelmente a pandemia vai agudizar esta divergência, que era um processo que, como eu disse, do meu ponto de vista, estava a ser conduzido de uma forma demasiado otimista. Pois. Isso leva-me a outra questão também, que está mais ou menos relacionada com esta, porque muitas vezes nós vemos a competitividade internacional e as distorções dessa competitividade muito ligada àquilo que nós chamamos os paraísos fiscais, não é? Portanto, ou seja, territórios onde não há tributação, onde a tributação é muito reduzida. Mas, e nós estamos a falar aqui de, enfim, de estudos e procedimentos e implementação de novos mecanismos de tributação no âmbito da OCDE, ou seja, num espaço bastante mais alargado. Inclusive, a doutora Anabela também referiu e bem que há até territórios que não fazem parte da OCDE e que também estão interessados nisto, não é? Okay. Mas a minha questão, o doutor José Carlos já está, parece que já acabou de chegar, mas a questão que eu colocava era também esta. Neste quadro, não competiria a União Europeia a dar aqui o primeiro passo? É que nós temos, se calhar faria sentido que assim fosse, não é? Porque eu já não tenho dados estatísticos muito atualizados recentemente, mas creio que as últimas informações que eu tenho não mudarão muito. Nós temos dentro do espaço europeu territórios que até há bem pouco tempo tinham taxas de IRC de 10%, como era o caso do Chipre e da Bulgária. Temos a Irlanda com uma taxa de tributação de 12,5%. E quando a taxa média de tributação é cerca de 25%, mais ou menos, e no outro extremo temos territórios como a França, por exemplo, que tem uma taxa de IRC, e a Itália tem taxas de IRC brutais quase a roçar os 40%. Eu não consigo perceber muito bem como é que um espaço integrado economicamente, com uma moeda única, inclusivamente, tem este diferencial de taxas. E se nós compararmos isto com o IVA, verificamos que o diferencial é muitíssimo menor. O IVA, por vezes, tem mais divergências em termos se a taxa deve ser reduzida ou não é. Já sabemos que os países nórdicos têm a questão dos valores culturais, nós temos a questão do turismo e, portanto, às vezes há divergências em termos do enquadramento de taxa. Mas o que é que achas deste diferencial de taxas dentro do espaço europeu? Não competiria a União Europeia dar aqui o primeiro sinal de que isto é mesmo para avançar? É uma excelente questão. Eu acho que nesta matéria a União Europeia não quer ir à frente. E aliás, que nas reflexões que tenho feito sobre esta matéria... Exatamente. Eu costumo ver isto como um comboio, o BEPS como um comboio, com uma primeira classe e se calhar a União Europeia está na terceira classe, nem sei se há terceira classe nos comboios, não é? Está ali discretamente a ver, aliás, isto é muito visível por exemplo, agora na questão da tributação do digital, quando os países avançam unilateralmente dizem sempre: quando a OCDE chegar a um consenso, nós depois vamos rever a nossa taxa. E estou a falar dos países da União Europeia, claro. Portanto, os países da União Europeia parecem estar numa postura wait and see, muito discretamente, à espera de ver o que é que acontece, do impulso que é dado pela OCDE, e não querem de facto tomar a liderança nesta matéria, não é? E nós conhecemos bem as dificuldades que em matéria de fiscalidade direta existem em aprovar portanto, houve o ano passado a diretiva
à TAD, que foi uma diretiva que levou anos e anos a negociar e que acaba por transpor, lá está, grande parte alguns dos contributos dos planos de ação do BEPS, por impulso do BEPS, porque a União Europeia tinha um projeto próprio que era o CCTB, da base consolidada, comum, da matéria melhor dizendo, matéria coletável consolidada comum, sim. que ele tem um nome tão grande que eu às vezes até tenho dificuldade em dizê-lo, e o projeto CCTB foi um projeto que à partida já se via que estava condenado ao fracasso, ia sendo conduzido um bocadinho naquela perspectiva de precisamente mostrar que se estava a fazer qualquer coisa para se chegar à conclusão que não se estava a fazer nada. E portanto, se a União Europeia deve ou não tomar a liderança, é uma questão mais política, claro, que eu nem queria aqui comentar, sem dúvida. Porque é uma questão estrutural para a sobrevivência da própria União, não é? Mas parece-me que não quer, e afirmativamente não quer, não quer. Eu também partilho dessa opinião. Mas se calhar podiam ser dados aqui alguns passos, como por exemplo uma velha ideia antiga. E eu vou só aqui falar mais um ponto para depois darmos aqui também a palavra ao Dr. José Carlos Abreu, que já se juntou a nós. Havia uma velha aspiração de termos um regime de especial privação de grupos de sociedades a nível europeu. Que era este CCTV ideia que eu falava. Era um bocadinho isso, exatamente. E os Estados-membros nunca se entenderam e se calhar o principal culpado é este diferencial de taxas. Porque depois repartir o lucro evitável não me parece uma coisa assim tão difícil. Há vários critérios que podem ser seguidos. Mas enquanto não houver um diferencial mínimo de taxas, não vou dizer que todos os países tenham que ter a mesma taxa, obviamente, porque terão necessidades diferentes, mas enquanto não houver, parece-me muito difícil. Okay. Estou totalmente de acordo. Para passarmos aqui a palavra ao Dr. José Carlos Abreu, a quem agradeço ter-se juntado a nós, para uma reflexão muito rápida. Esta questão do BEPS, e eu tenho observado os vários impressos e formulários que estão a ser criados para que, sobretudo, as multinacionais declarem um conjunto de situações, não é o reconhecimento de que as guidelines dos preços de transferência foram um flop? Eu acho que não. Peço desculpa, para mim a questão... Não, era para a doutora Anabela. Mas também pode. Okay. Peço desculpa, eu pensei... Não, doutora Abílio, eu termino a minha intervenção eu termino a intervenção com a minha opinião. Sim, sem dúvida. Quer dizer, vamos lá ver, o que estamos a falar é do country by country reporting e, portanto, da divulgação, no fundo, das operações entre partes relacionadas e em que medida operações internas acabam por influenciar e erudir a base tributável. As regras de preços de transferência em Portugal sempre foram extremamente formalistas, ou seja, endereçadas sob o ponto de vista formal, aquilo que mais uma vez usando uma expressão inglesa, se chama numa base do penalty protection e não numa base de análise transacional. Portanto, essa análise transacional foi feita sempre numa base muito esporádica, sem atender de facto sem atender efetivamente aos riscos efetivos de preços de transferência que comportavam determinadas transações. Essa é uma questão que também está em discussão na arena internacional. Considera-se que não se pode perder todo o trabalho que foi feito de análise de comparabilidades, mas a verdade é que parece que toda a matéria dos preços de transferência como a conhecemos, pelo menos na forma como a conhecemos em Portugal, é uma abordagem bastante limitativa que muitas das vezes não produz os efeitos
pretendidos. Agora, eu também gostava de assinalar, e muitas vezes dou aqui o exemplo de Espanha, por ser um exemplo bastante do meu conhecido, porque me está muito próximo, a autoridade tributária espanhola sempre teve uma visão muito mais substancialista da matéria dos preços de transferência, e portanto avançou sempre, muitas vezes, com correções, e que muitas vezes também foram submetidas a litígio, é verdade, e perdeu, mas é verdade que teve sempre uma abordagem muito mais substancialista. E, portanto, a evolução que vemos hoje para os preços de transferência é aquela que eu falava para as demais matérias da fiscalidade direta, que é no âmbito internacional, que é hoje preciso testar não só a substância, como o propósito da substância das operações. E isto é absolutamente fundamental. Perceber em que medida, e a tal matéria dos preços de transferência, do meu ponto de vista, foi uma oportunidade perdida, com tantas transferências de negócios que existiram, continuando a existir negócios em Portugal, mas sem presença fiscal, e em que claramente poderiam ter sido feitas correções em matérias de preços de transferência a esse respeito, e se perdeu essa oportunidade porque houve um foco excessivo no dossiê de preços de transferência, que é apenas um elemento da análise da matéria do risco de preços de transferência. Ok. Deixem-me, em primeiro lugar, apresentar-vos o Dr. José Carlos Abreu. É licenciado em Fiscalidade, mestre em Fiscalidade pelo IPCA, doutor em Fiscalidade pela Universidade de Vigo, é docente, é professor adjunto na escola no IPCA, portanto, há 16 anos, onde leciona matérias relacionadas com a tributação internacional e, portanto, não podia estar melhor preparado para estar neste fórum. Tem 2 livros publicados em matéria de fiscalidade internacional, um sobre os estabelecimentos estáveis, que aliás eu próprio confesso que já recorri muitas vezes a ele, é um livro já de 2012, mas muito interessante, e uma fiscalidade internacional, uma abordagem prática no âmbito dos impostos sobre rendimento, que já foi publicado este ano pela Almedina. Bem-vindo à nossa discussão. Eu não só passo-lhe a palavra, obviamente, não só se quiser pegar um bocadinho também na questão que eu acabei de colocar, porque aquilo que a doutora Anabela disse para mim é dramático. Então tivemos a produzir tanto papel durante estes anos todos porque não serve para nada. E pegando nisto, provavelmente não conseguiu seguir aqui a nossa primeira parte, nós estávamos aqui a falar da convenção multilateral e da complicação que pode vir a trazer sobre as convenções. Pegava aqui um bocadinho no tema que também nos sugeriu para esta conversa e que eu acho que é muito interessante. Estarão as regras de distribuição preparadas para estas novas dinâmicas da economia? Bem, em primeiro lugar, as minhas sinceras desculpas por só ter podido entrar neste momento, por dificuldades da natureza técnica. Pronto, gostaria desde o início de ter assistido à vossa sessão e em particular à exposição da doutora Anabela Santos, mas ouvi algumas coisas e sem dúvida que é uma abordagem interessante e muito atual, sobretudo quando estamos a falar no âmbito da economia digital, não é? Portanto, os serviços digitais hoje são de facto estão em cima da mesa, e eu acho que é o grande problema que se vai colocar no futuro, já está a ser colocada, porque eu acho que, de uma forma direta, eu diria que hoje a economia digital é ou será a própria economia. Ou seja, hoje estamos perante esse dilema, e em face digamos, da desmaterialização, da mundialização dos negócios, da globalização que as novas tecnologias também potenciam, de facto, vamos assistir certamente, se não houver, digamos, a coragem, eu digo a coragem, é o termo da Comissão Europeia para, de facto, acabar com esta erosão da base tributável de não haver um referencial físico, os Estados da fonte vão acabar por ter um grande problema pela frente. Porque ao deixar de haver um referencial físico, naturalmente, o Estado da fonte vai ter muitos problemas em arrecadar a receita, que do meu ponto de vista é legítima, porque é aí que são projetados os resultados, é aí que são projetados os lucros das empresas, e faz-me, pronto, eu sou um bocadinho também intrinsecamente pela tributação na fonte, não tenho partido político, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista da tributação, acho que quem gera rendimento, ou melhor, onde é gerado o respectivo rendimento, deve haver uma pequena parte que possa ser, por mais que não seja, o Estado da fonte criou condições de acesso ao mercado.
Ou seja, o Estado da Fonte acaba por disponibilizar, criar condições para quem obtenha aí rendimentos. Eu digo de uma forma muito direta, reparem, eu não sei se o Airbnb, se o Booking, se tem estabelecimentos estáveis em Portugal. Aqui há uns anos não tinha, agora provavelmente são capazes de, não sei. Mas, objetivamente, reparem, eles são capazes de, por ano, tirarem milhares ou milhões de euros de Portugal. Eu não posso ser demagogo, ou não podemos ser demagogos, dizer que eles estão a fazer mal à economia e que o que eles retiram, que é apenas para eles. É evidente que a intervenção deles, a publicitação dos nossos imóveis nas plataformas deles, acaba por gerar movimentos na economia, no consumo, no investimento, etc, etc. Mas aquilo como se tratam de comissões, não é? No fundo são comissões que são pagas, aquilo entra no artigo 7º das convenções e, de facto, os Estados da Fonte acabam por não ter, digamos, uma forma de arrecadar uma pequena parcela daquele rendimento. E os serviços digitais acontece a mesma coisa. Entrando diretamente aí diretamente, pode girar um bocadinho a minha intervenção, entrando diretamente, reparem, historicamente, as convenções de dupla tributação, que eu acho que ainda são, por excelência, o instrumento que os sujeitos passivos e contribuintes utilizam, por várias razões, mas sobretudo porque, ao nível da União Europeia, de facto, nós temos 2 diretivas comunitárias na tributação direta, que são, e mesmo assim são utilizadas por muito poucas empresas, porque têm que ter determinados requisitos, e a questão da diretiva Mães e Filhas de 2011, embora ela, pronto, tem uma origem de 1990, portanto, a diretiva 9435-CE, que é já de 1990, e temos uma diretiva dos juros e dos royalties de 2003. Portugal até teve ali durante 8 anos, ali ainda arrecadava parte da receita. Mas, tirando isso, nós não temos, de facto, ao nível da tributação direta, não há, enquanto se mantiver esta regra da unanimidade, nós não vamos ter, não vejo eu, sou muito cético em aceitar, não vai haver entendimento, cada um vai acabar por unilateralmente fixar, como estamos a ver, a Espanha, a França, a Áustria, estão a tomar posições no sentido de fixar um imposto, e referindo-me agora concretamente aos serviços digitais, há essa perspectiva de cada um tentar implementar, também não vai ser fácil, mas tentar implementar esse imposto. Mas dizia eu que, historicamente, as convenções, portanto, assentes no modelo da OCDE de 1963, há mais de 50 anos, mas elas, se olharmos bem ao longo destas 10 versões que a OCDE editou, há aqui algumas alterações ao nível dos comentários, das observações, mas se olharmos bem para aquilo, né, não há grandes alterações. E aquilo regras foram concebidas, foram desenhadas para uma economia eminentemente física. O próprio conceito de estabelecimento estável, aquilo está imutável ao longo do... Pronto, agora, digamos, algumas alterações, pelo aquilo que eu sei, até acho que o Orçamento de Estado foi aprovado hoje, em princípio vai também ser alterado ali um bocadinho aquela questão de suprimir a palavra entrega no artigo 5º, número 4, não é? Portanto, do nosso código, no sentido de atrair para cá e conceber um estabelecimento cá. Isto também, digo eu, já agora há bocado estavam a falar do IVA, às tantas não sei se isso tem a ver com aquela questão que agora das novas regras vão haver aí das vendas à distância, portanto, acabar de facto, o não residente acaba por ter cá um estabelecimento, não é? Efetivamente acaba por ter cá um estabelecimento. Mas, portanto, dizia eu que, desde 1963 para cá, as regras não mudaram assim tanto, e eu claramente acho que as convenções de dupla tributação dão, de uma forma desproporcionada, prevalência ao estado da residência. E, pronto, o objetivo delas, de facto, não é apenas distribuir o bolo, digamos assim, elas têm outras... Mas o objetivo principal é esse, porque nós não nos podemos esquecer que às vezes a gente esquece que elas também têm outras atribuições, como o princípio da não-discriminação, o procedimento amigável, a assistência mútua, a troca de informações. Isso também é muito importante. Se isso é usado ou não,
Isso já é outra questão, mas que de facto também existe. Mas reparem, entre o artigo 6º e o artigo 21, nós temos ali uma panóplia de rendimentos, mas como alguém dizia aqui há uns anos atrás, o coração das convenções é o artigo 7º. É a pedra angular das convenções. E nós no artigo 7º temos lá, alguém dizia que mais de 50% da economia mundial, do comércio mundial, cai no artigo 7º. Claramente. E de facto, quer dizer, a prevalência também existe quando, por exemplo, os rendimentos passivos são tributados a taxas reduzidas. Também é uma concessão ao Estado da residência. E depois temos outro tipo temos as pensões privadas, havia aquele problema que tivemos com a Finlândia, temos o trabalho dependente em algumas circunstâncias, também é certo, não é? Os outros rendimentos no artigo 21, pronto, o trabalho independente, portanto, o artigo 14 foi suprimido, mas das convenções que Portugal celebra ainda tem o artigo 14, portanto, ainda faz alusão a essas coisas. Portanto, mas, genericamente, se uma empresa vende 1 milhão de euros, ou 2 milhões, ou 50 milhões, vendas, porque o artigo 7º número 1 cabe lá tudo. São os lucros empresariais. Sejam vendas, sejam prestações de serviço. Portanto, cabe lá tudo portanto, é o coração. Isso privilegia o Estado da residência. Há bocado a doutora Anabela, eu vi uma parte e falava-se dos serviços digitais. Ora bem, eu acho que nós no artigo 4º não temos, digamos, uma regra específica para os serviços digitais. Temos esse problema, não é? Temos um problema muito grande. Porquê? Porque, de facto, dada a incerteza do servidor se está cá, se não está cá, portanto, se eles vão ser cá utilizados ou se não vão ser cá utilizados, a plataforma informática está cá ou não está cá, portanto, eu acho que não é suficiente termos cá o devedor para considerarmos que aquele rendimento seja cá obtido. Mas mesmo assim que seja, que o rendimento se considere cá obtido, de facto, é um rendimento que depois encaixa no artigo 7º. Não vejo, se não é um contrato de know-how, não é? Se não são direitos, não é? Se não é, enfim, uma transferência de tecnologia, então claramente me parece que entra no conceito residual de prestação de serviços. E se são prestações de serviços, entra no artigo 7º. Ora bem, aí claramente me parece que há uma perda de receita. Porquê? Porque mesmo os serviços digitais, que supostamente daqui a uns anos até poderia obrigar a empresa a ter cá um estabelecimento estável, se já não sou obrigado a ter lá digamos, uma loja, um servidor, seja o que for, as dinâmicas da economia vão acabar por, no fundo, ultrapassar essas questões, mas as novas tecnologias têm essa vantagem, não é? Vão sempre mais à frente. Portanto, deixa de haver também estabelecimentos estáveis. Ou seja, entra na primeira parte do número 1 do artigo 7º. E com isso, de facto, há um privilégio enorme para o Estado da residência em detrimento do Estado da fonte. Portanto, há de facto digamos, essa prevalência que eu acho que é um bocadinho desproporcionada. Pronto. Claro que depois, se houver digamos assim, um estabelecimento estável, é assim, aqui em termos internacionais podemos ter duas hipóteses, que é, ou tentamos mudar o conceito de estabelecimento estável, alterar substancialmente esse conceito, ou então criar um tipo de um estabelecimento estável virtual, ou seja, que atende ao número de usuários, à faturação emitida, que poderia ser, eu acho que é isso que a Comissão Europeia está a pensar. Pode ser interessante, porque reparem, há bocado falavam aqui do IVA. O IVA não é nada perfeito, mas tem uma vantagem, porque, por exemplo, nós se olharmos bem, as vendas à distância, hoje as ferramentas informáticas permitem tudo. As vendas à distância, até ao momento, até ao final, aquela questão dos 35 mil euros, aquilo tem que haver um controle daquela situação. Não é? Exatamente. Portanto, pelo que eu percebi, a solução que o senhor estava a defender era uma espécie de balcão único também, não é? Exatamente. Ou seja, obrigar essas entidades que
se baseiam, sobretudo, a sua atividade naquilo que é o comércio eletrónico ou na prestação de serviços à distância, a registarem-se nos vários estados onde têm clientes. Basicamente seria isso. Repare, Dr. Abílio, aquela questão, aquela derrogação que está no artigo 5º do RITI, do artigo que se refere ao artigo 9º, quem está, por exemplo, quem constrói prédios para venda, não é? Ultrapassando aquela questão, acho que são dos 10 mil euros, as empresas têm que se registrar em Portugal. Exatamente. Aquilo é controlado, não é? Tem que haver controle. Tem que haver controle. Sim, acreditamos que sim. E temos provas disso. É evidente que, pronto, poderá haver sempre algumas coisas que não funcionam como a gente quer e haverá sempre essas coisas. Isso é evidente. Mas não deixa de ser um princípio. Hoje, informaticamente, não é? Eu faz-me confusão, por exemplo, ao nível da União Europeia, por exemplo, porque é que o contribuinte tem que ter ao nível da União Europeia, não a países africanos, nada contra os países africanos ou países da América Latina, mas, por exemplo, que obriguem o contribuinte a ter a prova do imposto pago no estrangeiro, arquivar os formulários, quer dizer, tudo isso para o empresário é dinheiro, que é uma trama administrativa muito grande. E, por exemplo, nós se nos submetemos ao modelo 30, não é? Por exemplo, nós também já estamos a indicar as retenções que fizemos. Quem está do outro lado deve ter automaticamente, ou quase automaticamente, digamos, a informação bastante e suficiente para, digamos, desobrigar determinados compromissos que chateiam os contabilistas e os certificados, os empresários. Depois estão sempre com a preocupação digamos, se sou aqui inspecionado, ou ter que arquivar isto durante 10 anos, e ter aqui a prova, e ter aqui o modelo RFI. Isto só para dizer que, de facto, informaticamente, pelo menos ao nível da União Europeia, pronto, é evidente que poderia haver aqui alguma condescendência no sentido desde que houvesse, lá está, interesse global, ao nível dos 27 agora, não é? Portanto, que houvesse, digamos, aqui uma concertação e que se chegasse, digamos, como existe no IVA, houvesse um mínimo de controle possível para isso. Eu hoje agora, se me permitisse mudar um bocadinho o chip, gostaria de falar um bocadinho sobre a questão do estabelecimento estável para partilhar. Sim, ainda temos algum tempo. E no fundo, esse conceito também, estávamos aqui um bocadinho a falar dele, não é? Estávamos aqui a falar dele. Eu não iria muito. Eu acho só que, só antes de voltar a dar a palavra, peço desculpa, acho que bateu aqui num ponto muito importante e que nós praticamente eu comecei quase a sessão a dizer isto. Nós temos sempre aqui a sensação, sobretudo no espaço europeu, não é? Vamos concentrar-nos aqui no nosso espaço europeu, que as coisas em termos de IVA avançam muito mais rapidamente, porque como disse muito bem, nós ao fim e ao cabo, se espremermos o nosso código do IRC, temos lá basicamente duas diretivas, não é? É uma para tributar lucros, que nós nem utilizamos, e outra para juros e royalties. Portanto, e é muito pouco, não é? É muito pouco. Nós temos um viés, e o viés serve exatamente para controlar todo este tipo de transações dentro do espaço europeu, mas não temos uma modelo 30. Não temos, aliás, há Estados que não têm sequer este tipo de obrigatoriedade de pagamentos a não residentes. E, portanto, enquanto isso não existir, acho que é um bocadinho difícil. Mas também a ideia de tributar na fonte, e eu acho que sim, eu concordo plenamente com essa ideia, pode ser um bocadinho difícil, porque ela vai entroncar naquilo que vai falar a seguir, que é o conceito de estabelecimento estável. E eu não sei se nós conseguiremos unilateralmente alterar o conceito. Aliás, eu tenho até sérias dúvidas sobre aquilo que foi aprovado hoje no Orçamento do Estado, se não nos vai criar problemas internacionais. Pois, eu não me ia muito debruçar efetivamente sobre o respectivo conceito, porque, de facto, o conceito em si, hoje, pronto, mesmo ao nível dos comentários, hoje, a questão da instalação fixa hoje é uma questão, pronto, muito, digamos, abordada internacionalmente, porque o fixo deixa de ser, já não pode ser lido de uma forma literal, digamos assim. Portanto, hoje qualquer negócio, ou seja, quando alguém se estabelece num determinado território, enfim, ao estabelecer-se, pode constituir um estabelecimento estável, ainda que não tenha, de facto, uma instalação fixa na verdadeira acessão da palavra.
Mas o que eu queria partilhar convosco, duas reflexões, até porque eu sei e admiro muito o Dr. Abílio, gostaria de partilhar convosco duas situações relativamente aos responsáveis, quando a empresa portuguesa decide, de facto, investir no estrangeiro e pronto, e não segue, portanto, decide não criar lá uma filial, mas sim, ou porque às vezes até nem é impedida de o fazer, enfim, portanto, cria lá um estabelecimento, sabe? Nós, desde 2014, de facto, temos aqui uma opção pelo método da isenção. Portanto, no artigo 54A do nosso código do IRC. Portanto, nós até 2014 era um método da imputação, portanto, a integração contabilística e fiscal continua, portanto, os movimentos vêm de lá de fora e têm que ser integrados aqui integralmente ao nível, portanto, com as regras do CNC e com as regras, neste caso, do código do IRC. Agora, a partir de 2014, nós temos essa possibilidade. Cumprido determinados requisitos, o contribuinte ou sujeito passivo, as empresas podem, de facto, no fundo, optar pelo método da isenção. Portanto, aqui, para quem não é o vosso caso, obviamente, mas o estabelecimento sabe, portanto, tem personalidade tributária, não é? Lá fora, no país onde está, como estaria aqui em Portugal. Aqui em Portugal, portanto, é tributado de uma forma muito semelhante aos residentes. Tem, de facto, ali no artigo 55, ali qualquer coisa relacionada com os encargos gerais da administração, que eventualmente pode haver ali um pequeno, enfim, planeamento, vamos chamar assim. Tem lá um aspecto que me parece, que nós temos uma norma no código do IRC que me parece que viola as regras comunitárias, que é no artigo 86A do regime simplificado. Porquê? Porque o regime simplificado parece-me que impede, ao dizer que só se aplica aos residentes, está claramente, parece-me a mim, a violar as normas comunitárias. E até o artigo 24 das convenções da não discriminação, ou seja, cumpridos os requisitos, acho que é uma norma violadora claramente do direito comunitário. Mas tirando isso, digamos assim, aliás, no IRS, até passando para o IRS, nem há, ou seja, o sujeito, alguém que tenha cá uma instalação fixa em Portugal, pode optar por ter tributado pelo regime simplificado, se tiver condições para o efeito, é evidente, ou a contabilidade organizada. Portanto, no IRC já te faço uma leitura diferente face ao que diz a primeira parte, ou o número 1 do artigo 86A. Não tenho aqui bem presente, mas é isso que acontece. Mas no caso do estabelecimento lá fora no estrangeiro, então nós temos a partir de, portanto, para quem quer investir por essa via no estrangeiro, nós temos essa possibilidade, que é de, no fundo, o que é que se trata? É tudo igual, só que aqui nós vamos expurgar os rendimentos e os gastos, portanto, o lucro ou o prejuízo. E, portanto, se tivermos lucro, vamos abater no quadro 07, e se tivermos prejuízo, vamos acrescer no quadro 07. No fundo, é não haver tributação em Portugal. Eu queria refletir convosco duas situações, que é o seguinte, é uma que tem a ver com as tributações autónomas e a outra que tem a ver com a derrama municipal. Porquê? Porque, vamos lá ver, no caso das tributações autónomas, também a partir de 2014, de facto, deixou de haver tributações autónomas, ou melhor, o legislador passou a prever que não haveria tributações autónomas relativamente às despesas incluídas pelo estabelecimento lá fora. Isso é válido tanto para quem tem o método da imputação, como para quem tem quem opta pelo método da isenção. Então, levando aqui estas questões. A primeira questão é, o que é que acontecia até 2014? Bem, isso, pronto, ninguém sabia, e também o prazo de caducidade também já foi à vida, provavelmente já não haverá esses problemas. Não é? Portanto, mas ao prever expressamente a partir de 2014, levanta a questão o que é que acontecia para trás. E a questão da derrama é que me parece também que levanta aqui uma questão que é assim, a derrama, historicamente, e o Dr. Abílio sabe isso muito melhor do que isto, eu penso que assentava no princípio do benefício, em que, de facto, visava compensar o Conselho pela erosão, pelos malefícios, enfim, por aquelas coisas que criavam E imagina, hipoteticamente, uma empresa que não opta pelo método da isenção, no limite, pode ter todo o rendimento gerado no estrangeiro.
e vir a ser tributada cá pela derrama municipal. Pronto, há aqui duas coisas que me parecem um bocadinho incoerentes. Primeiro, assim, provavelmente não estarão de acordo, mas eu defenderia que as tributações autónomas deveriam ser aplicadas àqueles que têm um método de imputação. E não haveria derrama para o rendimento gerado no estrangeiro. Porque assim, no limite, imaginem uma empresa portuguesa que vai para a França e está lá durante todo o ano a fazer 4 projetos completamente distintos. Pronto, obras de construção, mas completamente distintos. Não tem lá um estabelecimento estável. Porque são projetos completamente distintos. E, portanto, o que ela faz lá são prestações de serviço. Mas se incorrer lá em despesas de representação, como não tendo lá um estabelecimento estável, vai ter cá, acho eu, à luz do artigo 88, vai ter cá tributações autónomas. E aquela empresa que tem... Não percebi, desculpe? Sim, é mesmo assim que se passa. A questão, o que em 2014 foi colocado no artigo 88, que salvo erro é o número 16, se não estou enganado, que diz que a derrama não incide sobre factos, portanto, quando há um estabelecimento estável, deveria ter uma outra interpretação para além do estabelecimento estável. Porque, efetivamente, eu acho que está ali em causa um princípio de territorialidade. Ou seja, sim. A tributação autónoma está a incidir sobre gastos e os gastos foram incorridos fora do território nacional. Portanto, não me parece que haja... A própria expressão de estabelecimento imputável a um estabelecimento estável não é suficiente e, portanto, gera efetivamente essa questão que levantou e é uma questão bastante importante. A própria questão da derrama, a autoridade tributária também foi evoluindo na sua interpretação, porque durante muitos anos tinha uma interpretação claramente fechada, hoje já admite que nos casos de crédito imposto, ou seja, nos casos dos que não optam pelo método de isenção, a derrama possa ser, o crédito imposto possa dirigir-se também à derrama municipal. Sim, mas digamos que é uma interpretação relativamente recente, se tivermos em conta o número de anos que o Código do IRC já está em vigor, não é? Desde 1989. E, de facto, foi preciso trilhar muito caminho para que a autoridade tributária chegasse a esse ponto, não é? De permitir que o crédito de imposto abranja também a derrama municipal. Mas, mesmo assim, as situações de distorção continuarão, não é? Porque imaginemos que o crédito de imposto tem reporte. Quer dizer, não há uma eliminação total da tributação, portanto, efetivamente. Pronto, isso também é outra questão, é uma diferença no IRS e no IRC, mas isso seria outra conversa, porque no código do IRC, por acaso, fala por país e no código do IRS fala do estrangeiro, ou seja, no reporte há ali uma diferença, nunca percebi bem isso porquê, mas se me permitisse agora, se ainda tiver mais uns 2 minutos ou 3, para... Temos 4 minutos para cumprir o horário. Desculpe. Só para dizer o seguinte... 4 minutos para cumprir o horário. Pronto, é assim, se me permitir então, relativamente, eu ia começar por aí, mas depois a conversa leva-nos sempre para outras situações. Relativamente ao artigo 4º, eu queria também partilhar convosco 2 situações. A primeira é que me parece que no artigo 4º do Código do IRC temos ali um pequeno problema, às vezes, que a administração tributária acho que não... que interpreta de uma forma diferente, no meu entendimento, e não será só o meu. Primeiro, o conceito de prestação de serviços no Código do IRC não existe. O que levanta algumas questões, quando fala ali do artigo 4º, o número 3, a linha C, ponto 7, fala outras prestações de serviço. E, portanto, e já houve em tempos que, analogicamente, eles socorriam-se do código do IVA, portanto, como temos um conceito residual no artigo 4º, número 1, e, portanto, e eu acho que é aí que, de facto, o não residente, se obtiver cá em Portugal, por exemplo, um rendimento resultante, por exemplo, do incumprimento de um contrato, de uma penalidade contratual, de uma indemnização, de uma cessão de posição, do exercício de uma não atividade, são conceitos, e eu não sendo jurista, são conceitos que não entram no conceito de prestação de serviços que está previsto no Código Civil.
Portanto, a Lei Geral Tributária proíbe a analogia e, portanto, nós temos que nos socorrer do Código Civil. E o Código Civil, claramente, acho que fala lá, mais ou menos, a dizer que tem que ser o resultado de um trabalho manual ou intelectual. E, portanto, esses pagamentos a não residentes serão sempre de excluir da tributação em sede de IRC, sempre que o não residente obtenha esse rendimento em Portugal. Portanto, não se trata aqui, como faz às vezes a administração tributária, dizer não, pede-se a convenção, pede-se o modelo 21, mais o certificado, mete-se a modelo 30 e está tudo resolvido. Penso que isso que não deve ser assim. E outra questão muito mais pertinente, isto vem a propósito de quê? De uma já um dia destes, acho que até comentei isso acho que foi com a doutora Anabel, que era a questão de uma informação vinculativa recente, também num pagamento a não residentes, que tinha a ver com serviços de consultadoria relativamente a um pagamento a uma empresa, não sei se era angolana, mas o imóvel estava em Angola, e a minha interpretação é totalmente diferente da que dá a administração tributária. Porquê? Porque o que eu acho que está no espírito da redação do número 484, que é no fundo tentar explicar, tentar é a palavra minha, tentar explicar, tentar dar um critério à utilização, e é elencado na parte final do número 484 um conjunto de prestações de serviço, auditoria, contabilidade, serviço, consultadoria, estudos, etc. E eu acho que o que se pretendeu com isso foi dizer o seguinte, bem, esses serviços, se forem realizados integralmente fora do território nacional, mas que tenham a ver com a atividade da empresa em Portugal, então considera-se o rendimento obtido em território nacional. Eu acho que não há nenhuma conexão com o território nacional e, por isso, entendo, a meu ver, que isso é um rendimento que não se deveria considerar cá obtido. Acresce que eu, por acaso, tive o cuidado de ler o Decreto-Lei 25/98, que a redação deste artigo 4º, número 4, já tem quase 20 anos, não é? Ou para aí 20 anos, e resulta, de facto, do alargamento que se pretende dar à tributação na fonte nessa altura. Portanto, a globalização já estava, digamos, em ebulição e pretendeu-se dar um alargamento à tributação na fonte. E o próprio relatório dessa comissão, de facto, diz claramente lá, a certa altura, que de facto, ok, vamos fazer um alargamento na tributação da fonte, mas os rendimentos, os serviços realizados lá fora têm que ter uma conexão com a atividade da empresa em Portugal. E depois outra convicção que também eu retiro é que, em termos de técnica legislativa, reparem, o legislador nas comissões autonomiza as comissões. Sendo suficiente que o devedor esteja em território nacional. Quer dizer, independentemente da operação principal que lhe está subjacente, se o devedor estiver cá, imagine num caso, nesse exemplo, se tivesse a ver a intermediação com um imóvel em Angola, poderemos achar mal que haja uma tributação, porque de facto o imóvel está em Angola, mas à luz do código do IRC, parece-me que é um rendimento que se considera obtido em território nacional, as comissões. Já se o legislador quisesse dizer a mesma coisa, então era perfeitamente possível, teria juntado às intermediações, teria juntado aqueles serviços que estão elencados na parte final do número 484, juntava tudo no ponto 6 e, de facto, resolvia o problema. Portanto, essa é uma dúvida que eu gostaria de partilhar convosco, só para dizer que, de facto, eu não concordo muito com essa informação vinculativa, porque me parece um bocadinho abusiva por parte da administração tributária. Peço desculpa de me alongar, portanto, não era assim que eu gostaria de ter terminado, mas, enfim. Pronto. Não faz mal, ora é essa. Efetivamente, nós temos assistido, no âmbito das informações vinculativas sobre o artigo 4º, a alguma interpretação extensiva, particularmente no conceito de serviços utilizados em Portugal. Que obviamente há uma informação vinculativa antiga, onde parece-me que isso foi bem trabalhado, dizendo que os conceitos de usado têm que estar intimamente ligados a um bem corpóreo físico situado em Portugal, caso contrário ele não funciona, mas ao longo do tempo este conceito foi-se perdendo um bocadinho. Eu confesso, Sr. Doutor, que para mim há um mistério no número 4 do artigo 4º, é que eu não sei o que é um serviço de apoio técnico à gestão, e até hoje não consigo defender. E portanto, se calhar, olha, com este mistério,
terminamos aqui a nossa sessão. Acho que, enfim, a fiscalidade também é feita de mistérios, não é? E às vezes a gente vai tentando reunir contributos para que as coisas fiquem mais esclarecidas ao longo do tempo, não é? Diga, Deixa-me só, 30 segundos só para que a minha entrada foi um bocadinho extemporânea, portanto, gostaria também de agradecer à organização, portanto, um cumprimento especial à doutora, à senhora bastonária, doutora Paula Franco, pelo convite amável que me fez, e cumprimentá-los, foi um gosto também estar convosco. Pronto, o doutor Abílio já me cruzei 2 ou 3 vezes em ações de formação, naturalmente ele como formador, e um excelente formador. A doutora Anabela também tenho visto às vezes uma outra reunião, e também é excelente também. Pronto, desejo a todos muita saúde nesta fase que estamos a viver, que é essencial, e que tudo corra bem, está bem? Muito obrigado pela vossa paciência e até um dia destes, então. Não, nada disso. Obrigado nós, obrigado Anabela também pela excelente Obrigada da nossa parte também. Participação. Espero que também que todos os que nos acompanharam tenham pelo menos ficado aqui com algumas ideias de que esta partilha de reflexões e particularmente a tributação internacional é um domínio bastante alargado. E certamente que vamos ter muito caminho pela frente no que toca à tributação internacional e se calhar vamos voltar a encontrar-nos, quem sabe, noutros fóruns. Obrigado, saúde, resiliência, um bocadinho também faz falta. Obrigada. E até qualquer dia. Obrigado a todos também. Adeus, então. Obrigado. Com licença.